Estamos iniciando a nossa aula número 259 do nosso curso de Filosofia Espírita e Aplicações e Interpretações do Espiritismo, dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Por favor, cliquem aí para receber automaticamente as nossas aulas quando elas subirem para o YouTube. Bem, todo esse bloco, toda essa parte, toda essa sessão grandes, ela começou com a bênção e maldição. Nós estudamos uma visão moral da doutrina espírita sobre a questão da justiça relativamente à bênção e à maldição, quando a bênção pode ser efetivada, quando a maldição pode ser efetivada, que está submetida e condicionada à justiça divina. Estamos estudando nesse bloco o pensamento como energia, seus efeitos psicofísicos, e também, como falamos dos efeitos psicofísicos do pensamento, nós temos que falar dos efeitos da formação do perispírito pelo pensamento. Então, estudamos também a formação do perispírito, vendo que ele é um corpo de energia, uma nuvem de energia eletromagnética que permeia todo o organismo físico, intermedia a vontade do espírito, a inteligência, nas suas ações sobre o organismo físico, e, ao mesmo tempo, o organismo físico leva essas informações através dos seus órgãos senso-perceptivos para o perispírito, para o espírito, sempre via perispírito. Então, é um fluxo de entrada e saída de energias modulada pelo perispírito. E tivemos que estudar o perispírito em razão da ação do pensamento sobre ele. E quando nós falamos em pensamento, falamos em quê? Falamos em bênção e maldição. Então, é um estudo que eu, pessoalmente, como professor, eu fico muito feliz, porque eu estou trazendo para vocês novas perspectivas, para vocês entenderem todo esse processo. E, sobretudo, o processo moral, já que o pensamento, a energia do pensamento, ela está submetida ou condicionada à moral do espírito. Se o espírito tem uma moral do bem, tem uma moral das virtudes da benevolência, indulgência, do perdão, da caridade, esse espírito tem uma frequência incrível no seu pensamento que transmite ao perispírito uma frequência incrível. Mas se ele é um indivíduo sensual, material, mentiroso, hipócrita, egoísta, a densidade do perispírito dele é grande e as ondas são muito lentas. Então, nessa relação de energia, que são ondas, como nós dissemos, tipo eletromagnética, que circunscrevem o organismo através da influência do perispírito, nessas ondas todas, há sinergias e há oposições, há construções de onda e há destruições de onda. Se o indivíduo está vibrando bem, nenhuma energia conseguirá entrar nele, energia negativa. Eu sempre dei esse exemplo. Será que alguém pode fazer mal? A Madre Teresa de Calcutá poderia fazer mal? Chegar e desejar uma maldição para ela? Será que essa maldição teria sensibilizado a Madre Teresa? Jamais. Então, essa formação do perispírito, que nós vimos que é das condições perispirituais do planeta, planetárias que o indivíduo se encontra. O planeta, as energias planetárias atuam também, se consolidam no perispírito. As energias materiais do planeta, as energias de densidade da matéria, energia propriamente do planeta, os elementos químicos, os elementos físicos também formam. E, finalmente, a própria energia espiritual do espírito, caracterizada pela sua qualidade moral. As três se fundem, formam uma resultante energética, essa resultante energética é que vai modelar o perispírito. Portanto, nós vamos continuar hoje com a irradiação do perispírito, porque quem fala em bênção, fala em maldição, fala em pensamento, e falando do pensamento, fala na forma que o pensamento chega, que ele vai chegar ao indivíduo pelo perispírito. Pensamento de um espírito para o outro. Vai chegar via perispírito, não pelo corpo físico. Muito bem. O perispírito do homem encarnado irradia energia ao derredor do corpo. E ainda fiz esse gráfico aqui, também queria só fechar aqui, que aqui está o espírito, aqui está o perispírito, aqui está a ação direta aqui está o espírito, aqui está o pensamento, aqui está a ação direta do pensamento sobre o perispírito. Então, o que está escrito aqui? O espírito como nuvem energética, o perispírito como nuvem energética, a semelhança da energia eletromagnética, recebe ininterruptamente
a energia do pensamento, cuja origem está no espírito. Então, o espírito emana o pensamento, esse pensamento vai atuar sobre o perispírito. E como o pensamento muda de hora para outra, muitas modificações são feitas no perispírito, como uma nuvem no céu, a todo tempo está sendo modificada na sua forma. Mas, feito essa relação espírito, pensamento, perispírito e o corpo físico, naturalmente, vamos estudar aqui o perispírito do homem encarnado e na sua irradiação. Encarnado o espírito conserva o seu perispírito, claro, como qualidades que lhe são próprias. E a este, como se sabe, não está circunscrito, e este, como se sabe, não está circunscrito ao corpo, mas irradia em torno dele, envolve ele como uma espécie de atmosfera fluídica. Essas energias que estão circundando o corpo, sobretudo às vezes na cabeça, formam a aura do indivíduo. Então, muitos santos, pessoas espiritualizadas, eles têm uma energia tão poderosa que foram captadas por desenhistas, ilustradores, formando aquela aura em torno do indivíduo. Essa aura é a radiação do perispírito. São ondas de energia material, são íons, sim. São átomos negativos ou positivos, faltando um elétron, são lançados como raios, mas também são energia do perispírito propriamente dito. O que é o perispírito, meus alunos? O perispírito é o portão de entrada da energia. Vou repetir. O perispírito é o portão da entrada da energia. Se concebemos todo o processo da criação como energia, que não há vida sem energia e não há criação sem vida, então nós vamos entender que muitas curas espirituais, muitos avanços que o Espiritismo pode colaborar para compreender essas curas, elas têm como elemento necessário a existência do perispírito. Sem perispírito não há mediunidade, sem perispírito não há efeitos físicos, sem perispírito não há efeitos inteligentes, sem perispírito não há espíritos interagindo com o corpo. Então, como elemento fundamental da intermediação do espírito com o corpo, há o perispírito. E o perispírito dos encarnados, nós, é de natureza idêntica à dos espíritos. E os espíritos também mandam fluidos espirituais para nós, são energias espirituais. E o perispírito assimila essa energia com facilidade, como diz o professor, como uma esponja se embebe em líquido. Essa energia, ela penetra no perispírito. Essa energia tem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto mais ele interaja com o próprio perispírito e possa manter uma identidade energética, uma soma de energética. Então, nós podemos dizer que há uma certa forma, há uma igualdade energética do perispírito com a natureza energética do perispírito, com o mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual está aqui vibrando em energia, que são os fluidos espirituais, ou energias espirituais, e o perispírito está aqui vibrando, então eles entram em sintonia e se formam, então, uma energia comum que deflui para o organismo. Essas energias comuns, elas se atravessam, se manifestam por ondas, a semelhança das ondas eletromagnéticas da física comum. Como nós vimos as ondas, em outras aulas vamos estudar também, as ondas transportam energia. A energia eletromagnética é transportada pelas ondas. A energia de uma pedra que é lançada ao alto e depois cai sobre um lago, quando ela bate, ela transmite energia para a água, dependendo da sua capacidade de energia, da sua massa e da aceleração que ela chega à superfície líquida. Quando ela bate na superfície líquida, formam-se as ondas. E essas ondas o quê? São transmissão de energia, porque elas vão oscilando e vão lá na frente bater num barranco ou bater numa pedra, e se elas forem muito poderosas essa energia, elas destroem aquilo lá, elas levam. Então, as ondas transportam energia.
As ondas perispirituais em sintonia com as ondas do mundo espiritual são interações ou destruições de energia, dependendo da oscilação que elas têm. Então, esse processo que dá essa síntese energética, no próprio indivíduo, ele também solta ondas, como eu falei, ele irradia a energia. Portanto, nós, para entendermos a gênese do perispírito e a sua funcionalidade, nós temos que entender que o mundo espiritual, a energia espiritual, é que é transmitida para o perispírito. Não há energia física que atenda o perispírito. Não há energia nesse sentido do pensamento, porque o pensamento é uma energia tipicamente espiritual. Não há energia física do pensamento, muito embora esse pensamento modulado pelo perispírito possa se transformar numa energia física. É uma coisa interessante. Então eu fiz aqui um pequeno tabela mostrando o seguinte, que há uma igualdade energética do perispírito com o mundo espiritual, é a sintonização de ondas. A natureza energética do perispírito está em entendimento, em conciliação ou em contato com a natureza energética do mundo espiritual. Então tem aqui essa onda, é a natureza energética do mundo espiritual, e aqui é a natureza energética do perispírito. Então elas juntam essas ondas, tocam os perispíritos e depois sai a irradiação do perispírito, que é o pensamento da bênção e da maldição, no caso do nosso tema. Mas essa onda, essa força perispiritual, ela também, debruçada sobre o organismo físico, ela causa efeitos psicológicos e efeitos físicos. Isso não é história. Não é história, isso é verdade. O pensamento é energia. Tem estudos muito bonitos sobre pensamento e plantas. O indivíduo coloca um eletróide na ponta da planta aqui, aumenta isso 100 mil vezes a energia que a planta produz e registra essa energia numa tela. As oscilações da energia da planta são ampliadas e registradas no monitor. Quando ele manda um pensamento de amor para a planta aumenta a frequência. Quando ele manda um pensamento de ódio para a planta diminui. Quando ele corta um pedaço da planta, aquele pedaço que ele cortou, ela não emite mais energia, a planta morre. Então, as plantas são sensíveis ao pensamento do homem. Se as plantas são suscetíveis a essa reação psicofísica, essa energia psicológica de repercussão física, quanto mais nós homens, que somos médios. Somos todos médios e captamos pela nossa sensibilidade mediúnica essas energias. É por isso que em determinados ambientes nós nos sentimos confortáveis e outros ambientes nós nos sentimos ansiosos, sentimos inquietos, sentimos uma inquietude mesmo, um mal-estar. Por quê? Porque são energias que vão chegando. Portanto, dentro desse contexto em que o pensamento tem essa ação psicofísica, conforme esses fluidos atuam sobre o perispírito, o perispírito vai reagir sobre o organismo material. Eu fiz esse pequeno gráfico aqui. Os fluidos estão aqui, são as ondas, elas estão atuando sobre o perispírito, mais ondas do perispírito passa para o organismo físico. E no organismo físico vai gerar o quê? Uma sensação de bem-estar ou mal-estar. Bem, nós temos que chamar a atenção que a visão do professor Kardec, no seu tempo, é uma visão molecular. Nos dias de hoje, quer dizer, eles só conseguiam, compreendiam através os fatos físicos pela molécula. Mas hoje nós temos o quê? Temos uma compreensão atômica de elementos ainda menores que o átomo, são as partículas elementares da matéria, e uma compreensão de ondas eletromagnéticas, aquelas que não precisam de um fio condutor para se transportarem, elas se transportam pelo ar. E, como nós vimos também, as ondas magnéticas elas transportam energia. Kardec chama essas manifestações que chegam ao espírito de eflúvios, que são emanações de uma própria onda, mas para nós são energia. As ondas alcançam a estrutura atômica, no caso aqui da entrada da força do perispírito sobre o organismo, a estrutura dos átomos,
o perispírito recebe, ele entra dentro dos próprios átomos, das partículas elementares, mantém uma sintonia que pode vibrar num quadro de energia favorável e energia de desconforto ou mal-estar. Aí sobrevém um bem-estar e um mal-estar físico. Não é ficção. Não é ficção. Eu vou citar aqui a obra, a referência bibliográfica, porque um bom professor, um bom palestrante, não pode tecer opinião pessoal. Ele tem que se ligar à ciência. E se liga à ciência pelos fatos. E os fatos são autenticados, muitas vezes, pelas referências bibliográficas, pelo trabalho de pesquisadores, com o número da página, etc., etc., do seu trabalho. Se essas emanações forem de natureza boa, o corpo ressente-se de uma impressão salutar, senão de uma impressão de mal-estar e penosa. Por isso que certas doenças, às vezes, elas têm origem perispiritual. Mas vamos dizer, a medicina do futuro, ela vai chegar quando o homem modificar moralmente. Não tem outro recurso. Não existe evolução consistente sem a prévia evolução moral. O resto é fantasia. Nós já falamos muitas vezes isso, que o homem alcançou muitas curas e muitos avanços na ciência médica, mas, de uma forma genérica, muitas doenças novas surgiram e outras são intratáveis e incuráveis. Então, a base de qualquer modificação nova, de qualquer inovação de grande caráter, será sempre moral. A medicina do futuro, ela precisa de uma prévia modificação moral para que possa agir. E essa prévia modificação moral, que lhe será permitida pela moralização dos cientistas, dos homens e dos pesquisadores, é que vai, pela investigação, dar origem a outras técnicas terapêuticas. Não há evolução consistente sem evolução moral. Esqueçam a tecnologia, a ciência, mas o homem está se digladiando hoje lá no Oriente Médio. Com toda a ciência de hoje. O homem está brigando em outras regiões do planeta, com tanta ciência de hoje. Os povos africanos estão morrendo de fome, com todas as ciências de hoje. Então, sem essa consistência moral, não há uma vida equilibrada e de bem-estar social. Bem, posto isso, nós vamos então fechar aqui com esse quadro, que é o efeito psicofísico da irradiação sobre o espírito. Primeiro, o pensamento. O pensamento ele é substanciado por qualidades morais. Se ele é virtuoso, a virtude, ele tem qualidades positivas. Ele cria ondas eletromagnéticas, relativamente falando. Essas ondas atingem, pela sua alta frequência, o perispírito, e do perispírito se transformam para o corpo físico, e no corpo físico gera uma sensação psicológica ou mesmo física. A mesma coisa acontece com as qualidades morais negativas, que são os vícios. Os vícios também vibram na energia fluídica espiritual. Essa energia fluídica do mundo espiritual atinge o perispírito, do perispírito vai ser reduzida para o corpo físico pela própria irradiação e aí dá o mal-estar. Essa tabela aqui é a síntese de tudo o que eu estou dizendo. A síntese, para que vocês entendam a responsabilidade que nós, homens e mulheres, temos em relação às nossas atitudes, aos nossos pensamentos e aos nossos juízos de valor. Não podemos entrar na odiosidade, nem na retaliação, nem no sentido de hostilizar o próximo. Temos que ser homens e mulheres ligados às leis divinas, sobretudo à lei que eu sempre digo, da justiça, do amor e da caridade. Com isso, a nossa energia será positivada pelo pensamento exteriorizar energia positiva. E nós respiraremos um clima íntimo de bem-estar, tranquilidade e de paz. Essa é a terapêutica que o Espiritismo propõe, sempre tendo por base a moral.
Não há evolução moral, não há cura sem evolução moral, etc. e etc. Isso aqui está contido no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, Fundação Espírita André Luiz, São Paulo, edição de 2018, páginas 286 e 294. Eu peço para vocês chegarem lá. E, finalmente, nós vamos terminar aqui com a bênção e a maldição, que é a síntese em que eu inseri agora a justiça divina. Vocês vão perguntar, mas a bênção tem força? Depende da energia do indivíduo. E a maldição tem força? Depende da energia má dele. Mas ela atinge o indivíduo? Para atingir o indivíduo, favorável ou desfavoravelmente, elas têm que passar pela justiça divina. E a justiça divina que sinaliza a existência dela, que identifica a existência dela, que relaciona a existência dessa bênção ou maldição com a lei da causa e efeito, que consigna o direito dessa bênção ou maldição serem efetivas. Portanto, por maior que seja a energia, por pior ou melhor, ela estará sempre dependente de uma articulação, eu diria, de um computador imenso, infinito, que vai consignar o direito dela ser exercida ou o direito dela não ser exercida. Portanto, está aqui a bênção e a maldição, o efeito psicofísico condicionado à justiça divina. Então, temos aqui a energia descendo, aqui tem o efeito psicofísico, ela vai entrando. Quando esse efeito psicofísico, ele chega e tem o modem dele, tem um ramal, uma derivação no computador divino, em que a justiça divina analisa a conveniência dessa bênção se tornar efetiva ou não, sempre baseada a conveniência no progresso do homem. Porque todos os atos que Deus propõe ao homem através das suas leis, todos os atos, mesmo o homem errando e sendo punido pelo eu, todos eles têm um final construtivo. O Espiritismo não tem culpa, no sentido, não tem pecado, não tem remissão do pecado pela adoração de alguém, pela celebração de uma liturgia qualquer. O Espiritismo é autônomo. Autonomia. O homem é que decide o seu destino através do seu livre-arbítrio frente à justiça divina, que repercute aqui, então, na efetividade ou não da bênção e da maldição. Portanto, eu tenho que dizer, nenhuma bênção ou maldição pode se tornar efetiva, senão após ser autorizada ou autenticada pela justiça divina. Então, nós acabamos com uma série de preconceitos, acabamos com uma série de superstições, colocamos a bênção e a maldição dentro de um caráter de uma doutrina lógica, de uma doutrina que propõe a justiça, e colocamos também a bênção e a maldição dentro de uma doutrina de energia, energética, que, conciliando ambas, sobretudo, particularmente e sempre sob a justiça divina. Então, nós estamos terminando esse bloco, que foi um bloco que eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um bloco bonito, né? Hoje vocês vão ter uma ideia diferente da bênção e da maldição. Mas a ideia que vocês têm que ter comigo, e eu que tenho que ter com vocês, é sempre a modificação moral. É sempre a flutuação do pensamento em coisas sadias, em coisas do bem, né? Eu abro a televisão, às vezes para o filme. O que eu vejo na televisão? Um filme lá em cima, na Netflix. Eu vejo futebol, que eu gosto de futebol. Vejo voleibol, também gosto de voleibol. E vejo desenho animado. Desenho animado me faz muito bem. E eu não vou entrar numa justiça, numa notícia midiática que é toda corrompida só causa dissensão. Não vou entrar, eu não sintonizo nisso. Por isso que eu respiro um ar melhor de tranquilidade e não tenho receio das coisas. Bem, finalizando aqui, eu quero fazer uma prece pela minha irmã Helena Gazola, que faleceu anteontem. Helena Gazola foi a minha presidente durante, se não me engano, 3 mandatos no lar de Frei Luís, ou 2 mandatos. Frei Luís estava numa situação muito difícil, financeira, de governança, de estrutura administrativa. Estava muito mal, e Helena entrou
lutou como nunca, uma leoa, e conseguiu reerguer, começar a reerguer essa instituição, tendo como seu administrativo e financeiro o Wilson Pimentel, que é o nosso atual presidente. Helena deixou um legado imenso em relação à nossa instituição, mas também como mulher professora formada em ciências farmacêuticas, dava aula para cursos de pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, era uma farmacêutica renomada, trabalhava em laboratório, enfim, eu peço a Deus que Jesus e os bons espíritos que levem a Helena em paz, porque aqui na Terra ela cumpriu a sua missão. Que Deus te abençoe, Helena, nós estaremos com você pelo pensamento.